Muito bem. O que é essa invasão descontrolada de fluidos que nós falamos? A invasão descontrolada recebe o apelido aí de kick, também é um kick, né? Também é um chute, mas esse chute a gente toma se não conseguir controlar mesmo. O que é a invasão do gás, em geral gás, pode ser o próprio óleo, mas em geral começa com invasão de gás para dentro do poço durante o processo de perfuração. E aí vem a terceira e mais importante do ponto de vista de segurança, função da lama de perfuração ou do fluido de perfuração. O nome fluido é porque ele não é simplesmente misturar água e terra e virou uma lama. O nome fluido vem do fato de ser um processo técnico onde a quantidade de argila, o tipo de argila e outros aditivos é dosado. Por exemplo, tem bentonita, ou tem óxido de bário, tem diferentes elementos químicos, em geral na forma de pó, que são misturados e que fazem variar algumas características desse fluido, o seu peso específico ou densidade, né? E também sua capacidade de arraste, chamado efeito gel, né? Ou seja, se ele é um fluido muito assim parecido com a água, estiver nessa condição mais fluida, ele vai ter dificuldade para arrastar o cascalho. Ele vai ter maior possibilidade de refrigeração da broca, mas arrasta menos o cascalho. Se ele tiver mais espesso, né, mais como um caldo aí mais grosso, ele diminui, perde um pouco a capacidade de refrigeração, mas ele aumenta na sua capacidade de arrasto. Da mesma forma, se ele tiver maior peso, né, e existem aditivos que se colocando na lama, ela aumenta muito, varia muito o seu peso, podendo ficar desde próximo ao peso específico da água até 8, 10 vezes o peso da água. Então, nós vamos ter lá no fundo do poço, além da pressão provocada pela bomba, a pressão provocada pela altura da coluna de lama ou de fluido de perfuração. E essa pressão hidrostática lá na altura da broca é muito importante porque ela tem que ser um pouco maior do que a pressão da formação. Por que um pouco maior? Por que não muito maior? Porque se ela for muito maior, o que vai acontecer é a injeção do fluido de perfuração, da lama, ou de qualquer outro fluido que esteja ali, ele vai penetrar no solo, vai penetrar na rocha. E dependendo do quanto essa pressão é maior, ele poderá penetrar muito na rocha e provocar a fratura da rocha, fratura do terreno. E aí sim provocar um outro tipo de acidente, seja ele ambiental ou seja de invasão mesmo, porque ao fraturar a rocha, abre-se muito mais a possibilidade de que fluido contido na rocha penetre no poço. Então, é muito importante manter sob controle essa pressão. Por isso que não é simplesmente injetar lama. É um fluido técnico com suas características controladas através de variação de peso específico, pressão e a seu efeito gel, a sua capacidade de arraste. Muito bem. Essas características todas são feitas para impedir o chamado kick, como nós dissemos. Mas digamos que o kick aconteça. Com tudo isso, o gás penetre para dentro da coluna do poço que se está perfurando. O que vai acontecer? Quais serão os indícios, né? Nós vamos ter o gás penetrando, enquanto a broca está ali ainda girando, o operador não percebeu, mas em seguida nós temos aí uma listinha de coisas mostradas no slide que podem ser, sim, notadas pela operação, e tem que ser, porque aí a vida de toda a equipe que está na plataforma depende disso, os chamados indícios de kick. O poço em fluxo com as bombas desligadas, ele não tem bomba de lama ligada,
E a lama, o fluido de perfuração, começa a circular. De onde está vindo essa energia que faz ela circular? A pressão que invadiu o poço. Aumento de volume de lama no tanque. Ninguém está produzindo mais lama e o nível no tanque começa a subir. Ora, a lama está vindo do poço. Alguma energia está trazendo essa lama de volta do poço para dentro dos tanques. Então, o sensor de nível, o indicador de nível, o transmissor, o controlador de nível, o computador que está controlando o nível, ou simplesmente uma boia que está lá no nível, vai indicar que o nível está subindo, uma hora que não deveria estar. Aliás, o nível dos fluidos de lama não deveria variar. Uma vez colocado dentro do poço e está em circulação, aquele nível deve se manter constante. Mas, como ele tem uma pequena variação, existe até um tanque de manobra, chamado também de trip tank, o tanque de manobra. Mas, sem tanque de manobra, sem ninguém operando, o nível variou, é um indício de kick. Aumento da taxa de penetração, estava furando, estava difícil, de repente ficou mais fácil. Isso é um outro indício de kick. Nada é fácil na vida de quem está perfurando poço de petróleo. Ficou fácil, desconfie. Muito bem. E aumento na velocidade da bomba. A bomba estava funcionando com 2 strokes por segundo, 30 strokes por minuto, digamos, e de repente ela começa a funcionar mais rápido sem que o operador tenha mandado fazer isso. Isso significa que ela não está mais bombeando lama pura, ela está bombeando um soufflé, uma mistura de lama com bolinhas de gás, né? Então, ficou mais fácil para a bomba, ficou mais perigoso para quem está na plataforma, é a presença de gás. Então, com um desses indícios, a equipe já tem que começar a tomar as providências. Mais de um deles, eles já estão correndo grande risco. Se tiver 3, é melhor correr para a baleeira e jogar a baleeira na água e sair da plataforma. Então, vamos ver o que o operador deve fazer. Então, o operador deve fazer o fechamento do poço. Como é que faz o fechamento do poço? O fechamento do poço acionando aquele conjunto de válvulas na cabeça do poço durante a perfuração, que é o BOP, o Blowout Preventer. Começa fechando o espaço anelar, não vai de início já se apavorar e cortar o tubo de perfuração, porque é um problemão para retirar a coisa de lá. Também não vai amassar, mas tem 2, 3 minutinhos para muito rapidamente tomar algumas decisões, que pode até combinar com isso, com o corte da coluna e a perda até do poço às vezes, mas sem perda de vidas. Mas antes disso, o que deve fazer é desviar a circulação da lama, e para isso existe no BOP um conjunto de válvulas, no circuito do BOP, uma válvula chamada choke, e através dessa válvula choke se desvia o fluxo para o flare. O flare é aquele queimador do gás lá. Está lá para isso mesmo. O gás que vier misturado com a lama é levado para um queimador, uma torre que queima de forma segura esse gás. Muito bem. E depois, quando tiver produção maior, também ele vai entrar em operação mais permanente. Mas numa emergência ele está ali para queimar esse gás que invadiu. Então o operador percebeu um daqueles indícios, começou a subir o nível de lama, a rotação aumentou sem comando dele, ele toma essa providência. Fecha o espaço anelar, abre o circuito de lama, faz o fluido passar pelo choke. Fazendo passar pelo choke, ele tem condição de mandar o gás para o flare e passa o conjunto por um separador, lama-gás, e com isso queima o gás. Isso é feito de forma controlada. Nós vamos mostrar num simulador, agora um pequeno simulador, como é que isso é feito e qual é a ação que o operador deve fazer. Vamos ver. Então nós temos aí o poço em condição de kick. As bolinhas vermelhas no nosso simulador significam invasão de gás que sobe pouco a pouco através
da lama do fluido que está, em princípio, parada aí, não há circulação, porque a essa altura o operador já detectou e parou, digamos, as bombas, né? E também parou a rotação, desligou a rotação. O que ele vai fazer é controlar a válvula chamada válvula de choque, que está aqui mostrada no detalhe, que é essa válvula aqui, que faz parte do conjunto do BOP e do circuito do BOP, e ele vai desviar para o flare esse gás, né? Passar pelo separador, no gás, e vai queimar esse gás de forma controlada. Muito bem, ele faz isso através de uma alavanca que movimenta todo um circuito hidráulico que, como eu disse, a pressão de controle do choque é muito alta, porque é uma válvula especial, tipo agulha, capaz de controlar grandes pressões. Então, ele vem e faz um movimento aqui, fechando um pouquinho o choque, ou seja, ou abrindo ele de forma controlada. O gás começa a passar por ele em uma velocidade mais baixa, mas nota-se aqui que ainda continua havendo invasão de gás. Muito bem, então ele vai e fecha mais um pouquinho. Muitas vezes não é exatamente como mostra o simulador pela posição, é o número de strokes aqui também, de movimentadas na alavanca. Ele movimenta a alavanca até o fim, ela fecha um pouquinho, ou abre um pouquinho, ele movimenta outra vez até o fim, ela vai mais um pouquinho. É mais fácil de mover do que aqui no simulador. Mas eu fiz assim em 2 estágios para mostrar que é um trabalho delicado. E aí eu fui bem avaliado aqui, né? É fácil aqui durante uma palestra fazer a coisa. Lá na hora é um pouco mais difícil. Então tem aqui, ó, bom trabalho, você conseguiu controlar o kick. Muito bem, vou tentar de novo. Quem sabe no meu segundo kick eu não tenho a mesma sorte que no primeiro, né? Quem sabe? Às vezes, de repente, eu ganho de 7-1 num dia, perco no outro. Nesse dia aqui, na primeira tentativa foi boa, mas digamos que um movimento de alavanca num outro sentido. Veja o que acontece. Eu abri demais o kick e o gás está subindo, então, com toda a facilidade. Quase tão fácil como ele estava antes, subindo e indo lá, parar lá em cima no meu swivel, no meu sistema, lá onde estão meus operadores. Aqui, ó, eu estou na cabeça do poço, longe dos operadores. Eu desviei, e no caso do mar, aqui ainda não seria essa grama, aqui seria o fundo do mar. Então, eu abrindo mais a válvula, eu piorei o problema, porque o gás começou a subir cada vez mais. Mas digamos que eu não perceba e vai nessa mesma direção, abrindo cada vez mais. A invasão aumenta cada vez mais, o flare começa com uma chama bonita lá, queimando cada vez mais, mas, de repente, a plataforma toda vira um flare. Então, é isso que, né? A gente treina muito no simulador, num simulador muito mais realista do que isso, antes de trabalhar na operação mesmo, porque aí tem a nossa vida e a vida dos companheiros de equipe em jogo. Ok? Então, esse é uma demonstração de como é feito, uma vez tendo havido a invasão, né? E ela ocorre porque a pressão do fluido de perfuração lá no fundo, no momento da perfuração, não estava adequada, ela não estava um pouco maior que a da formação, e aí a formação fez com que o gás ou qualquer outro fluido ali invadisse o poço durante a perfuração. Por isso é que mesmo durante a perfuração, a coluna de perfuração já passa por dentro de um BOP, de um Blowout Preventer, o conjunto que é responsável pela segurança durante a construção do poço.